Olá pessoal, bem-vindos à nova temporada do 30 do 4. Eu sou Jean Paulo Zambiasi e sou o host por mais esse ano desse nosso programa que trata de assuntos relativos ao crédito no agronegócio. Afinal de contas, aqui é o 30 do 4, a nova era do crédito agrícola by Galápagos Capital. E esse é um ano de desafios. 2026 iniciou como um verdadeiro tsunami de novidades, de problemas do ponto de vista de crédito, de altíssima taxa de juros no Brasil, inadimplências generalizadas. Então o tema de crédito para o agronegócio brasileiro ele se tornou cada vez mais relevante e é isso que a gente espera que o 30 do 4 tenha esse ano, um ponto de relevância para a discussão do que pode ser feito, de como enfrentar esses momentos, digamos, mais difíceis, esses momentos de ventos mais fortes, né? Claro que é um contexto mundial, mas também é agravado pelas práticas, por aquilo que se faz na prevenção, na preparação e, sobretudo, nas regras de desenvolvimento dos departamentos internos de crédito, das companhias, das multinacionais, enfim. E hoje o nosso tema é governança, né? Nós colocamos o tema como se fosse governança virou pré-requisito ou um diferencial. Essa que é a questão. Hoje é o dia, esse aqui é o primeiro capítulo, né? O primeiro episódio do 30 do 4, que acabou de passar há 5 dias e tudo indica que já trouxe grandes emoções para a agricultura, para o agronegócio brasileiro. Nosso convidado hoje é Francisco Ricardo de Toledo, vem da Agrofito, foi também diretor da Andave, tem um histórico aí de já mais de 2 décadas como executivo, é de um grupo familiar que já tem mais de 50 anos, filho do seu Ademar de Toledo, é um grande amigo, inclusive, tanto o Francisco quanto o seu Ademar, que tem um livro, né, que diz o seguinte: o importante é o que vem depois. Então, já que passou o 30 do 4 e que o importante é o que vem depois, já estamos na primeira temporada, na primeira semana. Seja muito bem-vindo, Francisco. Eu vou passar a chamar de Chico, porque senão eu vou me confundir. Afinal de contas, é meu amigo e eu chamei ele de Chico mesmo. Meu querido amigo Chico, se apresenta, por favor. Bom, boa tarde ou bom dia, depende do horário que você vai estar ouvindo, né, esse podcast, não sei se é ao vivo ou é gravado, mas hoje, né, nem uma semana depois do 30 do 4, estamos aqui, né, depois de algumas emoções aí. Bom, meu nome é Francisco Ricardo de Toledo, né, o Chico, como o Jean Paulo falou. Obrigado, Jean, pela oportunidade, obrigado a todos aqui por estarem conosco nesse primeiro 30 do 4 aqui do ano de 26. Eu sou engenheiro agrônomo, formado na Unesp em Jaboticabal, fiz mestrado em produção vegetal, né? Então sempre na área técnica, e depois fui jogado aí para a área de gestão, né? Acabei fazendo um MBA pela Fundace USP em Ribeirão Preto em 2004, 2005, né, em gestão. Depois, né, na época da pandemia, o executivo pela Dom Cabral. Depois disso, participei de várias associações, né? Fui da Andave, fui de uma associação brasileira, né, de revendedores também, com o intuito sempre de consolidar o setor, de melhorar, e acabei assumindo algumas cadeiras, né, na área financeira. Então fui me especializando aí de acordo com o que vinha acontecendo, sempre na cadeia de financeira, na cadeia de gestão. Hoje eu estou na Agrofito como gestor principal, executivo da empresa. A empresa foi fundada em 1977 pelo Ademar Toledo, né, meu pai. E desde 2016 estou como principal executivo da empresa. Então é um pouquinho eu montei uma empresa nova, estou ajudando o pessoal na reestruturação financeira. Hoje sou consultor e conselheiro também de algumas empresas, algumas revendas e alguns grandes produtores rurais. Pois é, esse é o meu amigo Chico, que inclusive é um dos responsáveis pela minha entrada no crédito, né? Porque o meu negócio era cobrança, né? Como advogado, meu negócio era executar. Aí o Chico me chamou lá na época para me dar uma consultoria e eu acabei entrando também no crédito e estamos aí já há mais de 15 anos, né? Mas vamos lá. Chico, o nosso objetivo hoje aqui é falar um pouco sobre governança, né? E é uma pergunta, né?
Durante muito tempo, a grande verdade é que a governança foi vista como uma burocra, né? Uma grandíssima de uma burocra. E algo que, na verdade, é distante, ou era distante da realidade, por exemplo, de uma fazenda, para dentro da porteira, como a gente costuma falar. Mas a verdade é que isso tem mudado, e mudou, acho que definitivamente. E hoje governança é uma moeda, na verdade, de acesso a capital. Pelo menos é assim que a gente entende, e quem ainda não entendeu isso, na nossa opinião, não só pode, como está ficando para trás. E é justamente para falar sobre esse momento de transformação que eu trouxe você aqui, né, para você falar um pouco sobre o que você está vendo na prática. Você pode falar também como é que chama a nova empresa? Implantar. Implantar. Pois é. Então, muito obrigado mais uma vez por você estar aqui. Já contou um pouquinho da sua trajetória. Então, vamos lá. Vamos começar direto do ponto. Em que momento que governança deixou de ser algo desejado e virou praticamente uma exigência no agronegócio brasileiro? Então, é isso aí. O que você acha que mudou nos últimos 5 a 10 anos? Como é que os fundos de investimento, aqui na Galápagos a gente tem vários, inclusive mordidos de cobra, né? Que aqui você sabe, né? O agronegócio brasileiro não perdoa ninguém, né? Assim como bancos e como investidores, né? E como é que anda também essa questão da profissionalização versus a tradição? Vamos lá, o microfone é seu. Bom, o Jean já despejou tudo, ele viu que as fichinhas iam estar de ponta cabeça, falou, eu já vou despejar tudo ali, me colocou em saia curta aqui. Como eu falei no início aqui, falei com a Vitória, falou assim, nós é jeca, mas nós não é bobo não. Vamos lá. Bom, eu acho que falar de governança agora, né, que nem você falou, não é mais uma questão de burocracia, né? É uma questão de confiança, né? Hoje, governança, acima de tudo, é o que traz confiança ao mercado. E, para mim, governança é o processo da confiança, né? Então, é estabelecer processos bem definidos que gerem confiança e, gerando confiança, você gera mais credibilidade, que é o que o agro está precisando hoje, né? Não só gerar credibilidade para geração de crédito, mas principalmente para gerar a própria confiança no setor. Como que a gente viu essa passagem, o que mudou, quando que o mercado de capital começou a entrar, né, mais ativamente nesse processo? Eu acho que há 10 anos, um pouco mais até, 15 anos atrás, já logo depois de 2010, 2012, a gente teve uma primeira crise hídrica no estado de São Paulo, né? Que secou Cantareira, que secou tudo, acho que foi 12 para 13, né? E até então, o crédito nos distribuidores era dado pelo histórico, pelo imposto de renda, né? Pelo que nunca falava a verdade. Exatamente. E não é uma culpa do produtor, mas uma culpa do sistema, né? Senão você colocar tudo ali, você também gera mais imposto a pagar e dá menos fluxo para a operação do produtor rural, né? Então, tudo isso gerou lá no meados de 12, 13, depois em seguida a gente teve a seca 14, 15 do norte do país e tudo isso trouxe um trauma e uma dívida muito grande para o setor. A primeira grande dívida que foi quase... Você acha que começou ali, Chico? Você acha que tem 10 anos que começou esse vento que agora virou tempestade? Sim, se falar que foi 10 anos, não é, né? Eu acho que faz 15, 20 anos, né? Quando o Banco do Brasil saiu do setor, né? Parou de financiar 100% o agro e acabou com os pró-álcool, dimensionou, passou para outro, passou para os fornecedores, tudo. Mas em 2012, 2013, 14 e 15, a gente teve um primeiro impacto direto, né, com o governo Dilma, que foi quase como esse que aconteceu agora, né? Taxa de juro alta, Selic, né, alta, e isso seca. É sazonal, né? Se você for voltando no tempo, você vai achando outros momentos como esse. Mas eu acho que como as coisas ganharam escala, né, tudo ficou muito grande, o custo aumentou, mas a produção aumentou, quer dizer, o nível de produtividade aumentou, quer dizer, tudo isso acaba gerando aumento do tamanho da onda, né? Mas nesse momento, né, quando teve isso, foi o principal momento que o mercado de capital entrou no mercado, né? Porque até então o mercado do capital olhava o mercado do agro, né? Tinha os CRIs, né, que a gente brincava, que é o certificado de recebíveis do
do imobiliário, e aí veio os CRAs. Então os CRAs foram lançados, os primeiros CRAs em 2013, 14, 15, né? Eu lembro, né? Os Nós primeiros participamos, né? Exatamente. Então, nesse momento, o mercado de capital Mas começa nessa a época olhar... era sempre single named, né? O Davi Télio teve aqui, né? Os primeiros certificados, as primeiras operações estruturadas começaram com o Davi e ele teve aqui, ele falou isso, que foi nessa época aí, ele começou com aquela operação na Singenta, junto com as redes distribuidoras e começando a fazer com que o fluxo financeiro atravessasse. Ele até contou o caso do seguro, que a empresa que ia fazer o seguro lá nos Estados Unidos entrou em concordata ou quebrou, não sei. E aí o presidente aqui no Brasil não sabia, foi e assinou, quer dizer, fingiu que não sabia, enfim. Então, realmente, eu acredito que tenha sido 10 anos atrás que teve essa mudança. Mas a governança em si, ela sempre foi, e na minha opinião, ela continua sendo um tabu da porteira para dentro, não? Concordo com você, mas eu queria fechar, né, em 2015, 14, 15, a gente teve esse problema climático, esse problema de reestruturação financeira e fez com que as multinacionais, os revendedores, fizessem alguns processos mais adequados para a geração de crédito, né, de linha de crédito. Então isso começou dentro, fora da porteira do produtor, mas dentro da porteira quando a gente esteve lá e a gente fez aquela política de crédito. Fez a política de crédito, montamos um novo aplicativo que depois virou até uma das primeiras fintechs aí do agro, né? E depois desse momento, a gente foi transformando, levando isso para o produtor. Então, a gente, há 10 anos, que os fornecedores, que as multinacionais, que os revendedores entram na porteira do produtor e começam a explicar o mercado de capital. Para que ele veio, como ele existe, né? Até então você tinha lá 80%, 90% do mercado dos investimentos, né? Dos custeios agrícolas oriundos de grandes bancos, 3, 4 bancos dominavam o setor de crédito rural, né? E aí, de 10 anos para cá, isso foi mudando e hoje, né, acho que mais de 50% já é via mercado de capital, né? E essa transformação fez com que o produtor entendesse que a visão dele também tinha que mudar. Que aquela visão do meu pai, né, do meu avô, que era sair da roça e migrar para a cidade, né, ter aquele estereótipo do Jeca Tatu, do Mazzaropi, assim como, né, o próprio Otaciano sempre fala nas palestras deles, isso aí foi mudando, né, constantemente. O Otaciano esteve aqui no nosso primeiro programa. O Otaciano e o nosso amigo Moa. Um abraço, meus queridos irmãos. Espero vocês aqui de volta. Isso veio mudando, né, a cabeça, a cultura e culminou agora numa nova gestão. E isso veio entrando dentro da porteira e hoje o produtor, ele está sabendo então, já que precisa de mais confiança. A gente pode dizer, de acordo com você também falando, que a governança é a porta de acesso ao capital. Com certeza. A governança é a porta de acesso ao capital, devido com governança você traz mais confiança. Trazendo confiança, você traz melhores credibilidade, melhor reputação, melhor acesso ao mercado de crédito. Eu tenho aqui, não sou nenhum cavaleiro do apocalipse não, mas eu tenho cá minhas dúvidas sobre essa adesão verdadeira do produtor ao processo de governança. Por exemplo, é muito raro ainda não vou dizer muito raro, mas não é tão comum você ver, por exemplo, Farm Management, que são os aplicativos, os softwares que ajudam na gestão da fazenda, porque aquilo traz uma série de inputs, de KPIs que podem ser utilizados como prova de governança. Né? Essa questão da sucessão, que a gente vai tratar aqui daqui a pouco, mas se preparar em termos de governança para as gerações futuras, porque quer queira, quer não queira, o ativo agrícola é a propriedade rural e ela vai, né, mudando de mãos com o passar do tempo, o que é algo absolutamente natural. Mas vamos lá. Se a gente estivesse falando de um produtor que quisesse começar hoje a se estruturar, porque na verdade eu acho que esse que é o grande mercado, porque a maioria não está preparado para isso, na minha opinião.
né? Tudo bem, você ter ali os documentos básicos para você emitir uma CPR, mostrar uma regularidade do ponto de vista ambiental, mostrar uma regularidade do ponto de vista ali de que você corresponde às expectativas do mercado para estruturar uma operação de crédito, mas daí a propriamente ter um manual de governança, eu acho que está muito longe, né? Mas como é que você acha que o produtor, se ele começar hoje a se estruturar, como é que você acha que ele deve começar? Qual deveria ser seu primeiro passo? Falar de governança é simples, né? Praticar é difícil, né? Eu acho que a prática é o mais, é o determinante, né? Por quê? Porque falar de praticar a governança é você criar seus protocolos e você seguir os seus protocolos, né? Você criar um hábito para estar criando isso. Então, não é só falar, é ter atitude e fazer aquilo que você se predispôs a fazer, o que está escrito ali. Então, você tem que ter clareza nos seus números, você tem que ter uma disciplina de caixa, demonstrativos de resultados. Como é que faz disciplina de caixa na agricultura, Chico? Pelo amor de Deus, a previsão de colheita é X, aí chove naquele dia, aí daqui a pouco a previsão de sair de lá com a produção, aí a umidade está alta demais. Aí, meu amigo, a verdade do campo não permite essas regrinhas todas, não. A questão não é ter a regra, a questão é você estar preparado para seguir algumas regras e as intempéries acontecem, né? Afinal, a agricultura é uma indústria a céu aberto. Mas independente disso, se você não tiver um plano, se você não tiver uma estratégia bem definida, se você não tiver, né, os seus processos bem definidos e você não tiver a vontade de fazer, de falar a verdade, porque eu acho que não vai acessar o crédito. Eu acho que a principal coisa da governança é exatamente essa que você está colocando agora. Independente se foi bem ou se foi mal, o que você tem que fazer é falar a verdade. Né? Se você falou a verdade, se você traz, né, a disciplina de você estar mostrando que você está acompanhando, que você tem os seus demonstrativos bem claros e bem definidos, isso traz mais confiança, isso traz mais credibilidade e você consegue ter melhor acesso ao crédito. Né? Afinal, né, quando um fundo, um banco vai analisar o seu crédito, a primeira coisa que ele vai analisar é o seu caráter, né? Então, os 3 Cs. Os 5 Cs hoje já, né? Já 5, quais são 5? Já são 5 Cs. Me fala né? qual é o 5. É o caráter, o capital, a garantia, que é o colateral, o caixa, agora eu não lembro mais, gente. Quais são os 5 Cs aí? Me ajuda aqui. Caixão, o caixão, vou te falar, o caixão, vou te falar, não tá brincadeira. O capital não. próprio, né? E a condição de mercado. Então você tem que olhar, né? Quem está olhando para você e tendo o seu conhecimento, hoje você tem que ter isso na sua cabeça. Que o seu investidor, ele vai estar olhando para você, a primeira coisa que ele vai estar vendo são esses 5 Cs aí. A atividade é capital intensiva, né? A gente sabe disso. A alavancagem é resultante, né? Então, hoje a gente tem uma alavancagem resultante, você falou aí de crises recentes, de 10 anos para cá, mas resultante da própria atividade agrícola. Porque quando você fala de grandes commodities, você tem aquele capital inicial de abrir a área, corrigir a área, plantar e colher muito pouco nos primeiros 2, 3 anos. Né? Quer dizer, isso aí já faz um desequilíbrio de caixa do tamanho do mundo. Né? Você acha que, fugindo um pouco, que eu adoro fugir da regra aqui, né? Eu já vi desde o começo. Eu sei que é o seguinte, eu acho que, como é muito capital intensivo, você acha que os veículos de financiamento estão adaptados para essa necessidade? Porque sabe qual que é a minha sensação? E aí, a gente está aqui numa casa de investimento, a gente também é provocativo dentro de casa, né? Se a gente não for provocativo, a gente não cria soluções. E aqui, a Galápagos é uma casa de soluções, né? Aqui a gente tenta pensar fora da caixinha. Você acha que os modelos de financiamento estão preparados? Porque a verdade, o que eu ia dizer é isso, está tudo muito no fluxo muito curto, é um ano, 30/4, ó, 30/4.
E não importa o resto. Venceu a operação, defaultou. Como é que a gente vai fazer? O veículo está assim, né? O prospecto do veículo está assim. O investidor vai ver o resultado daqui 20, 30 dias e falar assim, qual é a taxa de adimplência? Qual é, né, para que eu possa precificar meu dinheiro? Afinal de contas, o risco é o elemento de precificação. Esse é um ponto muito importante aí que trouxe, que é se o mercado, e principalmente o mercado de capital, está preparado, né, com as formas, com os financiamentos que existem hoje, está preparado para suportar o agro brasileiro. Eu acho que é aquela história, né? Você não pode olhar uma fotografia, né? Você tem que olhar o filme. E é como a gente começou, né? Lá na década de 90, no plano real, 94, 95, já mudou a característica. Depois, em 2000, a gente teve a primeira crise, a ferrugem asiática entrou. Depois, em 2010, a gente teve outras crises. Tá parecendo meu livro. Ô, Pri, agora que você leu o livro, é assim, toda hora uma loja de pneu quebra, aí quebra de novo, aí levanta de novo. Então assim, o filme dá tudo certo no final, né? O produtor tem seus resultados, a produção, o PIB vem crescendo, né? Bateu recordes e recordes aí de produtividade. Então, no filme é lindo, maravilhoso. Na fotografia de hoje, não está tão bem bonito assim. E o investidor, principalmente o investidor dos fiagros, o investidor, ele está olhando a fotografia. E aí ele tem que analisar não só a fotografia, ele tem que analisar toda a história do agro. E para você analisar a história do agro, é aquela diferença, né, de CAPEX e OPEX. Hoje, você não tem um financiamento que financia a dívida do produtor e muito menos hoje o investimento do que o produtor teve que trazer. O momento hoje é de rentabilidade quase que negativa, né? Por isso que você tem que alongar esses valores, porque isso que você tem que alongar a sua dívida. Então, em vez de você falar em resultado de ano, você vai ter que colocar resultado de ciclos. E o ciclo hoje é um ciclo que tem que ser maior. Né? Então, você os produtos não estão adaptados. Exatamente. Hoje os produtos não estão adaptados. A gente teria que alongar mais. Mas você sabe qual que eu acho que é o problema? Sempre, você falou do CES, o que vai dar esse conforto para você ter dilação de prazo, operação mais longa, é sempre o colátero. Né? Só que o que acontece? Quando você tem um problema, o colátero fica líquido. Aí o problema ele ganha escala, porque o que poderia me dar tranquilidade é o colateral, para me poder fazer o normal, você diminui o seu ativo patrimonial quando você tem um problema financeiro. Porque se você tiver que fazer a atividade pagar a conta, é muito mais difícil. Só que a realidade é que você passa a ter os ativos patrimoniais muito ilíquidos. Né? Tanto é que um dos programas que a gente vai ter aqui esse ano é sale e leaseback. Porque no final das contas, talvez, beleza, então a fazenda não é mais sua, a fazenda é do fundo, você agora paga arrendamento em vez de você pagar juros. Se você performar, você recompra. Quer dizer, eu acho que são elementos a serem considerados. Mas com essa taxa de liquidez dos ativos, eu não consigo... Então, mas a gente está esquecendo de colocar um ativo, que é o ativo fisiológico. Né? Se for uma árvore, eu concordo, mas quando você tem que plantar todo ano, não. Não, né? mas aí você tem café, você tem citro, você tem cana, você tem... Aí é o agronegócio. Você tem o agro, que a gente está falando não só da cultura da soja. E mesmo a cultura da soja, o solo hoje, ele é um ativo fisiológico, né? Quanto tempo você já planta é o que você começou a falar. Lá quando você iniciou o plantio, você teve todo aquele investimento e você preparou o solo para estar colhendo. Então, quem começou colhendo com 30, 40 sacos, hoje, 5 anos, 10 anos depois, tem um ativo, independente se seja ele o plantio da soja, do milho safrinha ou de uma cultura perene, está colhendo 80, 90 e tem mais produção, porque você tem o solo vivo. Esse é um ponto fundamental. Eu lembro que quando eu comecei, né, 20 e poucos anos atrás, uma produção de 50 sacos era uma coisa sensacional. Hoje nós estamos falando de 90 sacos, 80 sacos. Na região de patrocínio, quem não produz 80 sacos tem algum problema. Exatamente. Então, tecnologia mudou, né, equipamento mudou, e mais do que isso, né? E por que aí agora eu vou meter o dedo na ferida, tá? E por que o sistema, por exemplo, de distribuição de insumo
degringolou dessa forma nos seus indicadores financeiros? Você tá me colocando... O jogo é esse. Você tá me colocando em alguns... Bom, o sistema de distribuição, de maneira geral, não só na produção agrícola, porque no agro... o mercado de capitais, né? sem querer te interromper, mas só para explicando para quem não é muito afeto ao nosso negócio, o mercado de capitais vai monetizar a operação de venda de insumo, né? Ou de fomento financeiro para a produção. Então, no final do dia, é dali que vem todos os títulos que vão ser encarteirados nos produtos financeiros. Não tem outro remédio. Sim, primeiro, né, a gente tem que separar o ponto. Sistema de distribuição. Sistema de distribuição, independente de qualquer que seja o setor, ele vive ensanduichado, né? Você tem fornecedores querendo vender mais caro e você tem produtores, clientes querendo comprar mais barato, né? E todo mundo olhando para o sistema de distribuição, né, como um desagregador de valor. Né? Todo mundo está olhando como custo, né? Não está olhando como serviço, como solução. Então, isso não é no setor defensivos, o setor agro. Isso é de maneira geral. Posto de gasolina, supermercado, magazines de diversas coisas. Então, você vê as REs, as RJs e tudo isso que está acontecendo em todos os setores de distribuição. Então, esse é um ponto. Ele tem que saber trabalhar com uma margem baixa, ele tem que promover solução e ele tem que ter um custo logístico para ser sustentável. Será que gostei desse termo, desse ensanduichamento, tem muito a ver com a evolução da tecnologia, comunicação, meios digitais, porque antigamente a distribuição tinha muito valor por causa do relacionamento com o cliente, quer dizer, ele que ia para a porteira, ele que ia na fazenda. Então eu gosto demais do Primo Zago, acho que todo mundo gosta do Primo Zago, né? Os meninos são fantásticos. Bichão, hein? Bichão. Os meninos são fantásticos. Então, assim, quando você pega aquele vendedor raiz que o João representa, né? Que tenta empurrar no seu Eduardo, quer dizer, quando você pega aquela realidade, hoje me parece que essa realidade ela vai se afastando do dia a dia. Ou você acha que não? Ela continua ali? Então, aí está a diferença do distribuidor do agro. Então, se falando em distribuição, a tecnologia está vindo e está... realmente afastando os e-commerce, afastando esse relacionamento. Isso vai acontecer no agro? Com certeza vai. Mas o amadurecimento disso, ele vai ser bem menor, né? Né, essas monte de plataforma que entrou, o produtor achou que podia ir lá e comprar mais barato e fazer de qualquer forma, sem conhecer o dono, sem conhecer a família, sem conhecer o relacionamento, e depois viu que não era tão bem assim. Né, que o custo comeu a margem, comeu tudo e não sobrou muita coisa. E aí a governança, você acredita que ela vem somar para fazer com que a distribuição fique mais estreitada, ou você acha que a governança ela vai fazer justamente o contrário? Ela vai gerar valor no distribuidor, uma coisa que, teoricamente, é o que o mercado está fazendo ao contrário? Eu acho que sem governança não existe nem negócio, não existe nem empresa, tanto com o produtor, quanto o distribuidor, quanto o fornecedor. Hoje ela é crucial. Pela tomada do processo, para você saber quais são os processos que você tem e você atuar dentro de cada gargalo. Então, se você não tem uma governança bem definida, você não consegue atuar no gargalo principal e reduzir aquele gargalo e melhor fluir o seu sistema. Né? Mas... Não, tá bom. Até porque se eu ficar fugindo da pauta aqui depois, eu nem mesmo sei qual era o tema tem que ler aqui que a gente está falando de governança. Mas vamos lá. A gente tem aqui um ponto que eu acho que é fundamental a gente abordar, que é essa questão de empresas familiares versus estruturas profissionais, né? Porque esse é um ponto muito sensível, né? Porque a grande maioria do agronegócio brasileiro é familiar, né? É sucessório, né? E governança, muitas vezes, ela vai mexer com cultura, ela vai mexer com poder, ela mexe com o legado,
né? São, às vezes, na cafeicultura, por exemplo, a gente tem lá na Brazilian Coffee King, a gente tem fazendas de 1.800 e bolachinha, né? É a natureza do negócio. Talvez não ali nas regiões de fronteira, né? Nessas regiões aí de abertura, mas mesmo lá, você vê que as famílias vão juntas e o contexto familiar, ele se mantém, né? Então, eu tenho uma pergunta sobre isso, quer dizer, já é uma pergunta que nos preocupa ou nos traz algum tipo de interesse pela resposta, que é saber qual que é o maior problema, porque a sua empresa também é familiar, embora você também é agricultor também, né? Então você também, né? Então, quando uma empresa resolve profissionalizar, o BO é grande, né? Você que o diga, né? Você passou por muitos desses problemas quando veio o problema geracional, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão desse choque, né? Quando a empresa vem muito familiar, aquele negócio dos dois irmãos, né? Talvez essa novela você conheça, e depois profissionaliza e aí os conflitos geracionais acontecem. Eu acho que a principal coisa que qualquer empresa familiar, seja ela, qualquer que seja o setor, tem que reconhecer é que existe, né, o modelo dos 3 círculos, né? Propriedade, gestão e família, né? Então, dentro desse modelo, né, é muito importante cada um saber aonde cada indivíduo está localizado, né? A sobreposição desses 3 círculos te dão 7 grupos de possíveis intersecções. E esses 7 grupos, eles têm visões distintas do negócio, né? Quando você fala da propriedade, você está falando dos acionistas, que podem ou não ser da família, né? Você está falando do... noras. Exatamente, de um sócio externo que aderiu a uma empresa familiar, ao patrimônio, né? Ao patrimônio. Quando você fala da gestão, você fala de executivos, que também podem ou não ser da família, ou colaboradores externos, e quando você fala da família, né, ela pode estar em cada um desses lados e está olhando, né, a lucratividade. Então, o gestor, ele tem que olhar o resultado. O círculo da propriedade, ele está olhando o dividendo. E o círculo da família, né, o círculo da família está olhando o dividendo. O círculo da gestão está olhando o resultado. E o círculo do patrimônio estava olhando a valorização. Então, misturar isso tudo e saber que cada um, em que círculo tá e qual é o papel dele, é o primordial. Sabendo isso, fica muito mais fácil cada um se localizar e identificar, né? Eu fico imaginando a gente chegando ali numa fazenda ali no interior do Goiás, no interior do Tocantins, ou no sul do Brasil, né? Para não puxar para o lado só do Cerrado, e tentando explicar uma equação. Os 3 círculos, o modelo. Você que está assistindo nosso podcast, você viu que o nosso convidado é muito elaborado em termos de família, né? Afinal de contas, a família dele já tem uma companhia há mais de 50 anos e já passou por uma transição geracional, já está em outra, né? Os filhos já estão estudando, formando, né? E já vem a próxima geração, que nós já ficamos velhos também, meu Chico. Você não acha que nós é tão novinho, que nós não estamos novos, não. Mas você acha que dá para profissionalizar sem perder essa identidade? Com certeza dá, e não é que só dá, tem que profissionalizar sem perder essa identidade, né? Como fazer isso? Porque um dos problemas é assim, qual é o momento certo de trazer gente de fora? Exatamente. Porque quando o conflito está estabelecido, os pontos de vista dos círculos e dos semicírculos aí e das intersecções começou a entrar em conflito, é hora do ultimate fighting, né? Porque aí você já viu, né? Aquela festa de família que tem aquele parente que quer vender, tem o outro que nunca trabalhou, que já pensa que é rico, porque só a colheitadeira vale 5 milhões, né? Então, assim, e você está falando de governança para tomar crédito, para não quebrar o ano que vem. Então, assim, é um temperinho daqueles mais ardidinho, né? Aquela... Como é o nome daquela pimenta? Tem aquela pimenta do México lá... Jalapeno. Isso é uma pimenta jalapeno daquela inteira na boca, né? Não? Quase uma Scorpion, né? Vamos lá. Eu acho que tem que dividir as emoções, né? E eu acho que a principal palavra nessa estrutura familiar
é você controlar as emoções, né? E saber controlar as emoções não é fácil, porque você falou, é o que você falou, cada um dentro daquela característica, dentro daquele pedacinho do círculo, da sua subdivisão, tá olhando só o faz-me rir, né? E quando a gente tem um movimento de crise, né, é onde que se aflora todas essas operações. Por isso que a primeira coisa é você entender e ter uma boa governança. Porque se você tiver uma boa governança e tiver explicando, trazendo todo mundo para a mesa, explicando o processo, explicando a companhia para todos, se tiver uma dificuldade, todo mundo vai estar mais inteirado, né? A maioria das pessoas centraliza o poder, né? Então os produtores estão lá há bastante tempo, ele que toma a decisão, ele que faz, e não estou falando que está errado. Deu certo e vai continuar dando certo. Centralizar o poder não é o problema. O problema é não ter regras e não dividir não as decisões, mas não dividir os problemas, o processo decisório. Não mostrar o que está acontecendo. Então, a partir do momento que você tem uma esposa colaborativa, os filhos integrados, sabendo o que está vivendo, é tudo muito mais fácil numa dificuldade. Assim, obviamente que a gente tem que tratar desses momentos de transformação de ponto, né, assim, trazer casos reais aqui, né? E aí eu não quero que você cite nome, né? Mas eu preciso ouvir de você um pouco de casos práticos aí que você tenha vivenciado nessa realidade aí de uma transição que tenha sido bem sucedida. Nos Estados Unidos tem muitos trust funds, né? Que é uma forma de você pegar o patrimônio e colocar ele desvinculado da família, gerando receita. Aí você tem um trustee. Como é que está a entrada dos fundos nesse papel aí, né? Nessa mudança de mentalidade? Me dá um overview aí sobre sua experiência nessas transformações aí geracionais. Diversos exemplos. É complicado falar não só de conflito, mas falar de tudo isso, né? Existe diversos, e em todas as famílias vão acontecer isso, né? Você estando no negócio sucessório é sempre difícil. E é bem complexo você profissionalizar também, porque muitas vezes a profissionalização não resolve o seu problema. Porque quem sabe fazer, quem está à frente... Tem inúmeros casos de líderes de família que se afastaram, profissionalizou, o trem virou para baixo e ele teve que voltar. Tem que voltar. Aí em Uberlândia tem um caso clássico lá, eu não vou citar, obviamente, mas de uma das grandes distribuidoras do Brasil que o líder teve que voltar para o negócio. Exatamente. E por quê? Porque quando você faz uma transição dessa, o maior ativo que você tem dentro de uma empresa é a cultura, né? E aí já tem o ditado, né, que a estratégia come a cultura no café da manhã, né, de Peter Drucker. Então a gente quando está Peter o quê? Peter Drucker. Então quando a gente está numa cultura familiar e você agrega outros profissionais dentro do seu ecossistema, dentro da sua família, nem sempre a melhor estratégia é a que vai perseverar. Porque você tem todo uma cultura, uma adaptabilidade. Adaptabilidade, e essa adaptabilidade pode ser que não seja... Que destrua a cultura, e se destruir a cultura, o negócio perde valor. Exatamente. Então, falar sobre... esses processos, a gente vai falar aqui de várias companhias, de várias empresas, do agro, sem ser do agro, de empresas. Então, então a governança, né? A governança, ela, da mesma forma que ela se apresenta como uma solução de acesso a crédito, ela pode trazer o viés da criação até da perda de geração de valor. Então, é um elemento que tem que ser tratado com muito cuidado e muito personalizado para cada circunstância. Exatamente. O gestor, ele tem que estar sempre, né, não só... Aliás, tem gestor só para caso de família. Tem várias empresas, várias consultorias que prestam esse serviço, que entram só para fazer isso, né? Marcelo Prado, nosso amigo lá, é um deles. Né? Então mas a questão Ele vai vir aqui também. A questão não é essa. A questão é você conhecer o negócio, você conhecer a família
e depois começar a conhecer os colaboradores, a história, e depois... Uma coisa que está acontecendo agora, que eu sou contra, né, são as quantidades de RJs que está acontecendo. Né? E aí o pessoal acha que fazendo uma RJ, ele vai se sobressair sobre alguma outra coisa, ou mitigar, ou melhorar ao seu dando os deságios, vai conseguir ter mais caixa. Você teve que usar a recuperação extrajudicial. Mas qual que é o problema principal que eu ia falar da RJ? É a gestão. Porque dentro da RJ você é obrigado a ter um administrador judicial. Mas ele não manda na empresa. Apesar dele não mandar no papel na empresa, a cultura do produtor rural, quando você tem alguém do seu lado que tenha um conhecimento técnico, jurídico e de gestão maior até que o prático que ele tenha, ele se sente reduzido e aquela pessoa, queira ou não, passa a tomar conta do negócio dele. E ele não só passa a ser um conselheiro, um técnico para apontar os problemas, mas ele acaba acontecendo isso. Eu coloquei você em 1000 fogueiras, você me botou numa fogueira agora que você não tem noção. O que eu estou vivendo dentro de recuperação judicial como advogado é uma coisa bizarra. Ontem eu estava no Tribunal de Justiça de Goiás fazendo sustentação oral. Eu ainda boto a gravata, tá? Você está achando que não bota a gravata? Eu boto a gravata. E é impressionante os próprios desembargadores falando sobre a necessidade de construir acordo, de construir diálogo, e as recuperações judiciais com os pareceres dos administradores judiciais, caminhando para mais conflito e mais conflito e mais Exatamente, conflito. Mas esse é um problema até do próprio gestor, da administração judicial. Mas vamos lá, essa lógica aí, né? E o que acontece com quem não faz essa transição? Com quem não busca... porque isso aqui tá igual aquela história da cruz do caldeirão, né? Se faz governança, tem acesso a crédito, mas vira um baita de um problema familiar, porque tem 7 ciclos, semiciclo, interferência daqui, dali. Se não faz, não acessa crédito e fica para trás e na hora do conflito que vai vir, de qualquer forma, sucessão traz conflito, tá a pé. Né? Você acha que o cara que não faz, invertendo essa lógica aí, ele perde competitividade, obviamente ele vai ficar com dificuldade de crédito, não vai, valuation, o negócio tem valuation. Quando a gente bota essas fichas aqui, a gente tem que conversar, valuation não existe no agronegócio. Né? Pelo menos não na fazenda, né? Você não faz valuation, quanto é que o seu patrimônio, qual é a sua dívida. Não tem multiplicador de EBITDA, não tem fluxo de caixa descontado, não tem. Fazenda? Tem um ativo fisiológico que tem que ser elevado em compensação. Você está trazendo um elemento fundamental, mas não tem... Mas eu concordo. Hoje, faz de novo a pergunta. A minha pergunta é quando você inverte a lógica. Se eu invertir a lógica, a gente já sabe que quando ele faz, ele pode ter problema dos dois lados. Né? Ele pode ter problema do ponto de vista sucessório, né, que acaba acontecendo, e ele tem os problemas naturais quando ele faz a profissionalização. Quando ele faz a profissionalização. E quando ele não faz nada? Porque o problema já está ali também, né? Não fazer nada não é uma opção, né? A primeira coisa que você tem que ter é coragem de tomar uma decisão. Aí, a partir do momento que você tomou uma decisão, você tem que levar ela para o melhor caminho. Aí, fazer alguma coisa sempre tem que ser pautada dentro de uma estrutura, de um planejamento. E aí que vem a governança. Né? Então, trazer governança dentro do sistema é importante até para você saber a hora de profissionalizar. E mesmo se profissionalizar, for fazer a sucessão, não é trazer alguém de fora. É trazer, né, adaptar as pessoas da família. Hoje eu tenho 2 filhos, um formado, trabalha fora já, tem outra coisa. E quando ele saiu, né, de casa, eu falei para ele, você nunca vai vir para a empresa se não for chamado. E se for chamado, ele tem que me dar a opção de vir, né? De sair de onde ele está para vir dentro da empresa. Mas, para ele me dar a opção de vir, eu vou ter que ter condição de pagar o que ele recebe aonde ele está trabalhando hoje. Né? Então, é um acordo informal... Mas é um acordo já protocolado. Mas aí que tá. Aí né? eu vou discordar de você. Eu já tenho intimidade suficiente para discordar de você. Não, e se eu estou em dificuldade, eu não tenho condição de pagar, mas o talento dele vai salvar o patrimônio da família. Tudo é negociado. Só que é o seguinte, você pode trazer ele para dentro e fazer o talento dele salvar,
ou mesmo com o talento Não dele, dá nada. não dá nada e você ele perdeu a oportunidade de se sobressair É sozinho. a figura do... É o círculo se misturando de novo. Exatamente. Mesmo Então, que seja patrimonial. Ou não seja exatamente. patrimonial. Então, por isso que você tem que estar sempre olhando os três círculos, assim, né? se a gente puder resumir, é o seguinte: ou faz ou tá fora. Ou faz ou tá fora. Ou Esse é o implanta a resumo. governança ou tá Ou fora. implanta a governança ou tá fora. Essa é o... Bom, antes de encerrar, aqui a gente tem... O Chico tá no livro, tá? Não sei se você lembra do... eu falo do Chico no livro, né? Que teve um momento que a gente empreendeu junto, depois eu comprei a parte dele, enfim. Aliás, ele é um dos idealizadores, ou idealizador talvez até do projeto, né? Mas o livro King Kong, você já leu, né? Eu falo sobre os grandes desafios que todo mundo, todo profissional enfrenta, né? E eu que conheço a sua trajetória, eu sei que você teve momentos dificílimos, né? E aqui eu sempre faço a mesma pergunta, né? Porque enfrentar o King Kong nunca é fácil. Qual será para você, Chico, o seu maior King Kong, né? Teve algum momento, às vezes você está até atravessando ele, em que você falou assim, nossa, isso aqui não vai dar certo. E o que te fez e faz continuar, e como é que você enfrentou esse King Kong? Ou está enfrentando? King Kong acho que todo mundo enfrenta aí, né, nas suas batalhas na jornada que você escolhe traçar, né? Mas realmente acho que é o maior King Kong meu, estou passando por ele, né? Começou em 2024 com uma crise gigantesca do setor, uma inadimplência no setor muito grande e que nos levou a pedir uma coisa bem disruptiva para o nosso setor de distribuição de insumos agrícolas, que foi a recuperação extrajudicial, né? E como que eu estou passando por isso, a gente passou por isso, né? A primeira coisa que é ter humildade de entender onde que você errou, né? De entender quais foram os seus pontos fracos, as suas estratégias que deram errado, retomar elas e levar aos seus fornecedores, né? No final todos os seus credores, uma nova estratégia, um novo plano, né, para ser redesenhado e realinhado. Então, a primeira coisa é ter humildade, a segunda coisa é ter um processo bem definido, um planejamento bem definido de como você vai conseguir superar isso, né? E a terceira coisa é você ter a governança para estruturar essa confiança e você não perder a sua reputação. E se amparar na família. E sem parar, mas é sempre se amparando na família, né? Por isso que o alicerce é a estrutura familiar, né? É o seu berço, né? É a sua origem. Depois disso, né? A gente fala que a gente tem que ter uma capacidade intelectual para olhar o todo e conseguir alinhar e planejar como que você vai superar isso. Você vai ter que ter um apoio emocional e até interno, né? Para não deixar se desviar e não surtar no meio do caminho, né? Para você não desviar disso. Uma programação e um apelo comportamental, porque tudo que você fala você vai ter que cumprir, né? Então a verdade tem que estar escrita na pedra, não adianta você falar uma coisa e fazer outra, né? E se você conseguir consolidar tudo isso, você vai com um plano bom, com uma governança, com uma estrutura bem definida, você com certeza vai ter apoio dos seus fornecedores e vai conseguir gerar confiança, gerar crédito, gerar caixa e ressurgir aí dentro dos seus negócios. Mas a principal coisa é essa, é você pôr o pé no chão, ter humildade para ver onde você errou e desenhar um plano bem estruturado para conseguir voltar. Isso nos mostra, né, que evolução não é só técnica, não é, Vitória? É também emoção, é também equilíbrio emocional, né? E esse foi o 30/4, episódio de abertura da temporada 2026. E eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado, Chico. Eu tenho certeza que foi engrandecedor para todos que tiveram a paciência e a benevolência
de nos ouvir no dia de hoje. E como sempre, eu digo, Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador, e eu espero que Ele abrace também a sua vida. Amém. Muito obrigado a todos aí por estar conosco aqui nesse dia.